Será que é possível melhorar o nosso nível de satisfação com as atividades diárias da nossa vida? Melhorar também nossa performance nos estudos, no trabalho e também melhorar os nossos índices de emoções positivas e de felicidade no nosso dia a dia? Sim, isso é possível através do desenvolvimento de um superpoder mental, que é o estado de flow. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador do canal Saúde da Mente. Você já se sentiu totalmente imerso em alguma atividade que você estava fazendo, totalmente absorvido por aquilo que estava acontecendo, por aquilo que você estava realizando em determinado momento da sua vida? Tão concentrado no que você estava fazendo que parecia que o mundo ele sumia ao seu redor, que as distrações desapareciam e você estava totalmente presente naquela atividade? Então, todos nós, todo ser humano tem essa capacidade de experimentar essa sensação. E essa sensação de estar totalmente imerso, concentrado, absorvido por uma atividade, isso é o que a gente chama de estado de flow na psicologia positiva. Como é que surgiu esse conceito? Esse conceito surgiu através do estudo de um professor da Universidade de Claremont, na Califórnia, um professor que tem um nome bem difícil de falar, que é o Mihaly Csikszentmihalyi. É um nome muito complicado, vou chamar de professor Mihaly. O professor Mihaly ele estudou durante várias décadas o que levava a níveis de satisfação maiores nas atividades do dia a dia, atividades corriqueiras, ir no trabalho, pagar as contas, levar as crianças para a escola, o que provia mais satisfação para as pessoas nas atividades diárias. E ele percebeu que as pessoas diziam para ele que se sentiam mais satisfeitas quando elas estavam totalmente concentradas naquilo que elas estavam fazendo, quando as distrações simplesmente sumiam e elas estavam totalmente presentes em determinada atividade. E ele começou a estudar isso e ele viu que quanto mais as pessoas tinham essa sensação no dia a dia, mais elas reportavam, elas diziam para ele que elas tinham pensamentos e emoções positivas e maiores os índices de felicidade dessas pessoas. Então no vídeo de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou contar para vocês quais são as 7 características de um estado de flow que todo mundo pode ter e todo mundo já teve, nem que seja por pequenos segundos. Eu vou falar então quais são essas características e eu vou aqui nesse gráfico mostrar de uma forma muito simples para vocês como que a gente pode cultivar, facilitar a nossa mente para entrar num estado de flow de uma forma mais natural. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar você que não é inscrito, não é inscrita aqui no canal, de se inscrever aqui no botão vermelho. Se você já é inscrito, já é inscrita, de ligar aqui o sininho de notificações para receber alerta de quando tem vídeo novo aqui no canal. E lembrar que agora, na semana do dia 25 de novembro, na semana que vem do lançamento desse vídeo, vai ser liberada uma oferta exclusiva do Combo Saúde Mental, que é um conjunto de 4 treinamentos online desenvolvidos por mim. É o programa Saúde da Mente Ansiosa, que é um método online para tratamento de ansiedade, o programa Sono Pleno, que é um método online cientificamente comprovado para tratamento de insônia, além de 2 e-books. O e-book Liberte-se da Depressão e o e-book 10 técnicas para vencer a ansiedade. Então o Combo Saúde Mental é um conjunto desses 4 treinamentos online desenvolvidos por mim e esta oferta vai ser liberada na semana do dia 25 de novembro somente para quem está nos grupos de WhatsApp. É uma oferta exclusiva para os grupos de WhatsApp. Se você quer fazer parte desses grupos, o link vai estar aqui na descrição. É só clicar nesse link e entrar no grupo de WhatsApp para receber essa oferta, ok? Bom, então quais são os 7 estados, as 7 características de um estado de flow? Então, quando a gente está num estado de flow mental, a gente perde a chamada noção. A gente perde a noção do tempo.
Ou seja, quando a gente está no estado de flow, a gente está fazendo uma atividade que ela é tão prazerosa, ela capta tanto a gente que a gente não consegue ter a noção do tempo, como se fossem horas e horas e horas passam e a gente tem a percepção de que se passaram poucos minutos. A gente pode começar uma atividade às 9 horas da manhã e parar, enfim, às 5 horas da tarde e não perceber de tanto que a gente está imerso. Então, quando a gente tem uma atividade que a gente faz, né, por menor que seja, por mais simples que seja, que a gente tem essa sensação, opa, isso é um indício de que a gente pode estar num estado de flow e é legal a gente prestar atenção nisso para a gente tentar cultivar essas atividades ou colocar essa habilidade em outras atividades, porque isso é muito bom para a nossa qualidade de vida e para a nossa performance mental e nos estudos. O que mais? Quando a gente está num estado de flow, a gente não pensa, né? Então você não pensa em si mesmo. Durante muitas atividades que a gente faz no nosso dia a dia, quando a gente não está no estado de flow, a gente fica muito consciente da nossa própria pessoa e a gente fica muito preocupado com o que os outros vão pensar do nosso desempenho, como que o nosso desempenho vai ser avaliado. A gente tende a se preocupar o que as pessoas possam estar, de que forma as pessoas possam estar nos julgando. Só que no estado de flow isso não acontece. Esses pensamentos, esse medo do julgamento, essa preocupação com si mesmo, né? O quanto que eu vou desempenhar bem ou não, esse tipo de sentimento ele desaparece, ele dissolve e a gente está mais uma vez imerso naquela atividade. Terceiro, você não é invadido ou invadida por pensamentos externos. Então você não é invadido por pensamentos externos, ou seja, aquela preocupação, puxa, eu preciso pagar uma conta, poxa, eu preciso fazer uma outra atividade até o final do dia e isso não vai dar tempo de fazer, ou o meu chefe brigou comigo hoje de manhã, será que ele não está satisfeito comigo? Será que ele não gosta de mim? Será que meu namorado, minha namorada não me ligou porque de fato ele não está interessado em mim tanto quanto ele estava? Ou seja, todas essas preocupações que são normais do nosso dia a dia, elas não invadem a nossa mente. A gente está absorto, a gente está totalmente focado, concentrado naquela tarefa, naquela atividade que nós estamos fazendo. Por isso que a nossa performance fica muito boa no estado de flow. É o estado da melhor performance. Os atletas, eles almejam muito, eles desejam entrar nesse estado de flow em qualquer tipo de competição. Por quê? Porque o nosso cérebro está com a energia dele totalmente focada no que a gente está fazendo. Essa energia não é roubada por essas distrações. O que mais? Nós temos clareza dos nossos objetivos, mas não focamos neles. Como assim? Por exemplo, se eu estou jogando uma partida de xadrez, né? Uma coisa um pouco intelectual demais, né? Mas eu dei um exemplo que eu gosto, por exemplo, de jogar xadrez. É claro que você quer ganhar a partida, né? Ninguém vai começar uma partida por não querer ganhar, né? Isso é natural. Só que a gente tem clareza de que o nosso objetivo é ganhar a partida, mas enquanto a gente está jogando e está num estado de flow, a gente está com muito prazer naquela atividade. A atividade é prazerosa, o movimento, a leitura do jogo, a análise das coisas, o raciocínio, isso é o prazer, né? E não simplesmente o objetivo. Eu, por exemplo, às vezes, claro, né, eu não consigo entrar em estado de flow o tempo todo, ninguém consegue, né? Ninguém tem esse superpoder o tempo todo. Mas às vezes quando eu estou atendendo e eu entro no estado de flow, é claro que eu quero, né, passar uma medicação adequada para o paciente, eu quero, claro, que o paciente melhore, eu quero que o paciente fique grato, grata, né, por conta da melhora. É claro que a gente quer isso, mas às vezes ali na consulta eu estou tão absorto pelo que ele está me contando, pela história, pela troca de experiências, que a gente não foca nisso. A gente tem clareza de qual que é o objetivo. O objetivo é esse.
né? Só que eu não estou preocupado com esse objetivo no momento, eu estou preocupado em viver aquela experiência. Essa é uma característica muito importante do estado de flow, né? Que mais? Você está ativo e você se sente no controle. Ou seja, o estado de flow não é um estado passivo. Nós estamos fazendo algo, normalmente algo que é desafiador, algo que é difícil, não é normalmente uma tarefa simples, como a gente vai falar. E a gente sente que nós estamos agindo e nós estamos no controle do que está acontecendo. Essa sensação é muito comum no estado de flow. O que mais? Nós trabalhamos, né? Você trabalha sem a sensação de esforço. Opa, por que é sem a sensação de esforço? Porque normalmente uma tarefa que gera o estado de flow é uma tarefa que desafia a gente, é uma tarefa que não é simples. Normalmente nós estamos sim trabalhando duro, nos esforçando mais do que a gente se esforçaria normalmente. Só que a sensação é que aquilo é natural, está simplesmente aparecendo as ideias, as coisas na nossa mente estão surgindo e a gente está agindo conforme isso vai aparecendo. É visto como algo natural, né? Então a sensação é de uma sensação de que não há esforço, apesar de ser uma tarefa normalmente muito desafiadora que requer muito trabalho. E uma característica muito importante do estado de flow é que nós desejamos repetir a experiência. Ou seja, o estado de flow, ele é muito prazeroso, nós queremos fazer de novo aquilo, né? Então isso é como se fosse o estado de flow, é como se fosse um antídoto, né? Para procrastinação. A procrastinação impede o estado de flow e o estado de flow impede a procrastinação. Então a procrastinação e o estado de flow, eles são como se fossem pesos de uma gangorra, né? Quando um está muito alto, o outro diminui e vice-versa. Nós queremos repetir aquela tarefa por mais difícil, desafiadora e trabalhosa que ela seja, porque nós tivemos essa experiência que é muito prazerosa, né? Qual que é a dica que eu dou para vocês? A gente não pode forçar entrar no estado de flow na marra, entre aspas, né? Se a gente se esforçar, quer entrar no estado de flow, isso em geral não dá muito certo porque a gente está preocupado com outras coisas e não com a experiência em si. Então isso não dá certo. Mas a gente pode ir treinando estados mentais que favorecem que o flow apareça, né? A questão mais importante para a gente favorecer o estado de flow na nossa mente é a gente conseguir chegar, ter em mente que a gente tem que objetivar o equilíbrio entre a nossa habilidade, que nós temos para uma determinada tarefa, qualquer tarefa que seja, ou seja, o quanto que a gente tem de habilidade e o quanto que a tarefa nos dá de desafio. Então é o equilíbrio entre a habilidade que a gente tem e o nível de desafio da tarefa. Se a gente tem uma tarefa que a gente tem uma alta habilidade com pouco desafio, ou seja, se a gente tiver aqui uma tarefa que a gente sabe fazer muito, tem muito pouco desafio. Por exemplo, jogar carta, um jogo de baralho fácil com uma criança, né? E jogar repetidas vezes. Aquilo a gente tem muita habilidade. Imagina que é um jogo que a gente já sabe jogar há muito tempo e a criança não sabe jogar. Então aquilo é uma coisa que não é muito desafiador, o desafio é pequenininho e a nossa habilidade para aquele jogo é muito alta. Isso, o que normalmente gera? Não gera flow, isso gera tédio. É uma atividade que nós ficamos enfadados de fazer. A gente fala, poxa, mas isso é meio chato, né? É mais ou menos igual aquele jogo de futebol que a gente ganha de lavada do outro adversário, né? Com 7-1, por exemplo, né? Brasil e Alemanha. Aquilo não gera um prazer para a pessoa que ganha tão alto, gera uma sensação de tédio, é meio bobo, não tem graça, uma sensação de sem graça.
O que a gente quer, na verdade, é que tenha uma habilidade e um desafio compatíveis. Então, se a gente tem uma tarefa com muita habilidade, que a gente sabe fazer muito, com muito pouco desafio, a gente tem tédio, né? A gente tem aquela coisa sem graça de fazer, aquela coisa chata, né? Agora, se acontece o contrário, eu tenho muito pouca habilidade, né? Muito pouca habilidade. E eu tenho um desafio muito alto, ou seja, é um desafio muito intenso e eu não estou muito treinado para fazer aquilo, não deu tempo de desenvolver, de aprender a fazer tanto. O que eu tenho aqui? Eu tenho ansiedade e estresse. Então, se eu tenho uma tarefa, né, com pouca habilidade e muito desafio, é ansiedade e estresse. Se eu tenho muita habilidade e pouco desafio, é tédio, né? E aqui o que acontece? Por exemplo, a gente tem que estudar muitas horas, né? Estudar, enfim, 8 horas seguidas, mesmo 5 horas seguidas, para uma prova no dia seguinte ou para algo que é muito difícil, né? E que a gente ainda não aprendeu a fazer, a gente tem que aprender aquilo, a gente vai estudar. E aquilo gera ansiedade, gera estresse, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu vou desempenhar mal, vou ser julgado, vou fazer papel de bobo. E a gente tende a procrastinar de todas as formas, né? Tanto o tédio quanto a ansiedade, o estresse geram procrastinação. A ideia é a gente pegar, na maioria das atividades do nosso dia a dia, e tentar chegar neste equilíbrio aqui, ó, que é o equilíbrio da habilidade e o desafio, que aqui é onde mora o estado de flow, né? Então, por exemplo, vamos imaginar um videogame, né? Não adianta a gente colocar para jogar numa fase mega difícil contra um adversário que é muito bom. A gente vai estar aqui, a gente vai se sentir mal, a gente não vai querer repetir essa experiência. Também não adianta a gente colocar numa fase extremamente fácil que a gente já jogou e já passou há muito tempo. A gente vai estar aqui. A ideia é que seja a fase um nívelzinho acima daquela que a gente sabe, que a gente já passou. É aí que pode surgir o estado de flow, né? Então, por exemplo, eu quero estudar uma matéria, não adianta eu fazer um plano de estudar 8 horas num dia. Talvez seja mais interessante, talvez não, com certeza é mais interessante a gente dividir essa matéria em partes pequenas e falar, quer saber, hoje eu vou estudar meia hora, eu vou estudar 20 minutos disso daqui, ou seja, eu diminuo o tamanho do desafio, né? E aí conforme eu vou colocando como se fossem fases do jogo, agora eu vou um nível acima, agora eu vou um nível acima, e isso vai melhorando a nossa performance. Tá? É claro que não é só isso é um jeito simples, mas é muito importante a gente ter isso em mente. Se a gente está sentindo muito estressado, muito desafiador em qualquer atividade, opa, tem que diminuir o desafio. Se a gente está sentindo muito entediado numa atividade, opa, tem que aumentar o desafio. Certo? É isso que eu queria passar para vocês. Eu vou falar outras dicas em próximos vídeos sobre como nós podemos atingir o estado de flow. Outra dica é a gente praticar o mindfulness, que eu falo muito aqui no canal, tem vários vídeos sobre isso. Né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu queria dar essa introduzida no que é o estado de flow. Muitas pessoas falam por aí e às vezes esse conceito ele não fica muito claro. Tem muita gente que fala informações um pouco incorretas, tá? Não dá para atingir sempre o estado de flow, mas quanto mais a gente tentar ter em mente esse equilíbrio, maior a chance da gente chegar nesse estado de flow que é extremamente prazeroso, extremamente produtivo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com pessoas que vocês acham que podem se beneficiar com esse conteúdo e nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.